voltar então a conversar com o Silmar Miller, que fez uma entrevista mais cedo com o presidente executivo da Associação Gaúcha de Avicultura, né? Silmar, passa a bola para você. Simone, eu conversei agora à tarde com o presidente executivo da Associação Gaúcha de Avicultura, ASGAV, que é o José Eduardo dos Santos, para falar sobre essa questão que está causando apreensões aqui entre os avicultores brasileiros sobre o surgimento de casos de gripe aviária aqui detectado em aves silvestres pelo Ministério da Agricultura no Espírito Santo, também em parte de estados vizinhos ali, como é o caso também de Minas Gerais. Isso, perdão, é o caso do Rio de Janeiro. E ele falou sobre exatamente quais são as providências que estão sendo tomadas no sentido de se precaver contra a eventual ocorrência desse tipo de doença em granjas comerciais, que não é o caso que está acontecendo nesse momento, são só aves silvestres, mas toda a precaução é pouco e o próprio Ministério da Agricultura acabou de decretar estado de emergência zoossanitário aqui por conta dessa possível ameaça que já vem atingindo países vizinhos, como é o caso da Argentina e do Paraguai. Vamos ver o que diz José Eduardo dos Santos sobre essa situação que causa pressão entre os avicultores brasileiros. Nós trabalhamos aí em estado de alerta máximo, porém, né, é importante ressaltarmos aí, né, antes de fazer qualquer colocação, né, em relação a essa medida governamental, né, que o Brasil já vem, né, observando e aprendendo com o que vem acontecendo no mundo, né, há alguns anos no que se refere à influenza aviária. Tanto que nós temos instruções normativas, né, leis aí que determinam a adoção de medidas de biosseguridade nas propriedades avícolas, justamente, né, como forma de prevenção do que já vinha acontecendo lá fora e por ser um dos fatores, né, de contaminação às aves migratórias e nós estarmos nessa rota. Isso que o Ministério da Agricultura fez ontem, né, declarar estado de emergência zoossanitária por um período de 180 dias, né, é uma continuidade dessas ações preventivas, né, e é uma medida que dá condições de, no caso, né, tivermos aí, se no caso, aliás, tivermos, né, algum tipo mais expressivo, né, de contaminação, né, o governo poder agir com mais celeridade. É uma medida que nos coloca ainda com mais preparo para enfrentar, se tivermos que enfrentar situações mais pontuais em relação à influenza, né, se por acaso entrar nos plantéis comerciais. Então, isso nos dá mais condições de termos mais agilidade. O setor está trabalhando em alerta justamente para poder, né, fortalecer tudo que já vinha sendo feito, né? Biosseguridade nas propriedades avícolas comerciais. O presidente das ASGAV, Associação Gaúcha de Avicultura, comentou também sobre qual é a forma de atuação dos produtores, como é que eles estão atuando no sentido de se precaver com relação a possíveis ameaças nesse sentido nas suas granjas, ou seja, tomando providências de segurança que são cabíveis e importantes nesse tipo de ameaça. Existem aí as regras definidas aí entre acordos bilaterais entre países, né? Existe todo um regramento aí que deve ser seguido, né? Por exemplo, para citar, se nós tivermos um caso numa região, né, litorânea que não afeta a produção comercial, a vida continua normalmente, como tem acontecido agora, como aconteceu recentemente no Brasil, né? Nós não temos nenhum entrave, nós não temos nenhum embargo econômico, nós não temos nenhuma restrição, tem algumas consultas, isso é normal, né? Porque o Brasil é um potencial, né, fornecedor de proteína animal, participa com 35%, né, no mercado mundial de exportações, né? Então, claro que todo mundo se preocupa porque o Brasil abastece, é um país que abastece e abastece com qualidade, carne de frango e ovos, né? E nesses países que aconteceram, quando se restringiu na parte de aves migratórias ou longe da produção comercial, também não houve nenhum tipo de embargo. Agora, quando acontece numa região ou num estabelecimento, aí sim segue um regramento, aquela região é isolada, a Organização Mundial da Saúde determina um período, se eu não me engano, de 28 dias, né, de bloqueio das exportações, né, até aquele caso ali ser erradicado e controlado.
José Eduardo dos Santos, presidente das GAF, comentou também sobre essa migração fora de época aqui dessas aves migratórias, né, que acabaram redundando lá em casos de gripe aviária no Espírito Santo. Mas ele também comentou sobre a situação do mercado da carne brasileira de frango. O Brasil é o maior exportador mundial de carne de frango. E a situação, por enquanto, e deve continuar assim, está muito tranquila, com perspectivas muito positivas para esse ano em termos de exportações, por exemplo. A gente trabalha aqui numa escala de 1 a 10, né? Não que seja esse o risco, mas nós trabalhamos com o risco 9, justamente para estarmos aí com a nossa guarda alta, para estarmos aí com os nossos produtores preparados, atentos a todos os dispositivos e os conceitos de biosseguridade. Então, a gente trabalha com essa estratégia. Não é 9, mas consideramos como 9, justamente para fortalecer o nosso dia a dia. E como você falou, os casos aconteceram em regiões, né, que fogem aqui da região sul, né, mas nós também temos, por exemplo, na Europa, países que são vizinhos a países, né, como nós aqui, Brasil, Paraguai, Brasil, Uruguai, né, que também não foram detectados. Então, assim, é uma situação que vai, né, desse fluxo de aves, do preparo, do monitoramento constante, né, das ações de educação sanitária, né, uma série de fatores naturais, climáticos, né? Por exemplo, nós tivemos aqui estiagem que deixou uma região que era de pouso de aves migratórias, né? Não houve esse pouso porque a região ficou seca, né? Se houve, foi um número mínimo frente ao que acontecia em outras épocas. Então, é uma série de fatores que acabam, né, mudando. Não existe um conceito absoluto, né, de que essas aves vão vir e vão pousar no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, e lá vai ter influenza. Não, talvez não. Elas voam, elas têm, né, jornadas de viagem aí que elas podem estar, né, parando em alguns locais e tudo mais. Mas, assim, como você falou, todo cuidado é pouco, estamos bem atentos, seguindo as diretrizes da nossa federação, Associação Brasileira de Proteína Animal, interagindo muito aqui no estado do Rio Grande do Sul com os órgãos oficiais. Fala um pouquinho de mercado. Como é que está a situação esse ano do mercado avícola aqui no Brasil? Principalmente quando o ano começou bem, né? O preço da ração diminuindo, a produção aparentemente está indo bem, exportações estão indo bem. Como é que está o cenário aí nesse momento? Silmar, realmente a gente tem um período aí, né, que o milho, por exemplo, está dando uma trégua para o setor, né, mas a gente tem que pensar também no todo, né, a gente vem de um histórico aí de 3 anos com um custo acima do normal, né, impactando drasticamente na nossa produção, né, e agora nós tivemos aí alguns dias no mês de maio que o milho deu uma recuada, né, mas a gente sabe que essas oscilações acontecem. A gente ainda tem um entrave no mercado interno que é em detrimento a essa instabilidade econômica, em definição de reforma tributária, em definição, né, de pacotes econômicos mais robustos, efetivos, né, que gerem empregos, que tragam, né, mais confiança para a população, né, isso acaba refletindo no nosso setor ainda. A gente ainda está, né, no setor de frangos, por exemplo, né, ainda com uma oscilação, né, no preço de venda, os estoques estão altos, né? Mas há expectativas de melhora, né? E precisamos de melhora, né? Nós temos um governo que quer, né, evoluir, seja a esfera estadual, federal, independente de partido, né, precisa apresentar algo robusto, efetivo, que dê condições da população movimentar a economia. E é isso que nós precisamos, justamente para as nossas indústrias, né, não ficarem ociosas, os nossos produtores não ficarem estagnados e a gente movimentar. Então, assim, a gente está vendo como essa redução do milho, né, como um momento de reoxigenar o setor, mas ainda estamos agindo com muita cautela no que se refere aqui ao mercado interno, né, consumo e tudo mais. Exportações, sim, ovos exportando muito, né, o setor está, né, realmente atendendo aí os danos da gripe aviária lá fora, né, os danos os efeitos da crise Rússia-Ucrânia, inflacionando alimentos na Europa, faltando, né? E frango também, porém, né, teve essa mudança no câmbio que interfere, né? Então, assim, é um momento de oscilação, um momento de muita expectativa, né, de muita cautela para ver o que nós vamos poder, né, definir aí para os próximos meses.
Então, o retrato do setor avícola brasileiro, sempre lembrando que é um setor que, em primeiro lugar, o Brasil é o maior exportador mundial de carne de frango. Então, é um setor extremamente importante em termos econômicos. Por outro lado, é um setor que gera muito emprego, tem um impacto social muito grande. É preciso todo cuidado para evitar qualquer impacto dessa possibilidade de gripe aviária atingir os plantéis de aves aqui nas regiões produtoras mais importantes, que é do Paraná para baixo, principalmente. Então, lembrando, é um setor que gera muito emprego, tem impacto social muito grande, portanto, todo cuidado é pouco. Nós ficamos por aqui, eu devolvo lá para a Simone em Brasília para a gente completar o programa desta terça-feira. Simone, boa noite. Obrigada, Silmar. Boa noite e até amanhã. Amanhã.